Olá, meu aluno, estamos de volta. Você estudou bem aquela discussão semântica do uso da crase? A relação semântica estava associada a assuntos interessantes. Primeiro, você foi convidado a uma retrospectiva em uma classe gramatical considerada a mais ostensiva, substantivo. Isso, você precisou revisar substantivo uniforme e biforme. Uma vez revisado o uniforme, o substantivo que apresenta uma única forma para comunicar os dois gêneros, você teve de relembrar mais um capítulo. Os uniformes classificam-se em comum de dois gêneros, sobrecomum e o epiceno. Comum de dois gêneros é o substantivo que poderá servir para os dois gêneros, mas isso é denunciado no determinante. Jornalista, existe o jornalista e a jornalista. O sobrecomum é o substantivo que apresenta uma forma só para os dois gêneros, mas o determinante não ajuda. Quando eu falo criança, não adianta. A criança poderá ser um menino ou uma menina. E o epiceno não apavora, porque esse só poderá ser acionado para animais ou vegetais, também representados por substantivos uniformes. Quando eu falo onça, não existe onço. Isso quer dizer que esse substantivo uniforme que comunica um animal irracional precisa de determinante. E aí chega o adjetivo macho e fêmea. Onça macho, onça fêmea. O mesmo ocorre com palmeira. A palmeira, ela também é um epiceno, por ser vegetal, uma forma só. E para descobrir, palmeira macho, palmeira fêmea. Beleza? Depois de discutirmos a classe gramatical substantivo e a matéria crase, mais um ponto foi levantado. Hiperônimo e hipônimo. Vimos que hiperônimo é o vocábulo com sentido amplo e vimos que o hipônimo é o vocábulo com sentido particularizado. Mais uma vez, o hiperônimo é o vocábulo com sentido amplo, geral, e o hipônimo é o vocábulo com sentido específico, particularizado. Exemplo, frutas é geral, é um hiperônimo. Uva é um exemplo de frutas, é um hipônimo. E aí nós conseguimos uma bela matemática e interpretar alguns comandos. Hoje, nesse bloco, nós falaremos sobre um outro assunto muito recorrente nos concursos, que também está relacionado ao assunto crase e interpretação. Olha lá, paralelismo. Atenção com o paralelismo. Claro que eu preciso perguntar, você sabe, você já estudou, você já dominou o conceito de paralelismo? Pois bem, paralelismo é um fenômeno que trata todos os termos da mesma maneira. Então, meu aluno, preste atenção nesse simples período. Prefiro livro à revista. Mais uma vez, o que é paralelismo? É dar tratamentos iguais a esses termos que constituem uma oração, porque nós estamos em língua portuguesa. O paralelismo para o mundo vai muito além, sem perder a essência. Mas aqui na língua portuguesa, estudando estrutura redacional, professora, o que é paralelismo? Você agora vai entender definitivamente. Primeiro, atenção com esse verbo. O verbo preferir, ele é bitransitivo por essência. Quem prefere, prefere uma coisa a outra, o que nos remete a um objeto direto seguido de um objeto indireto. Tranquilo? Ok? Ok. Outra informação que vale muito. Nada de usar intensificadores com esse verbo. Nada de falar prefiro muito mais livro do que revista. Desta feita, você pode preferir qualquer coisa, menos nossa língua portuguesa, norma culta. Então, como acionar a matéria paralelismo agora? Observe, eu prefiro o quê? Livro, que é o meu objeto direto.
Mas eu prefiro o livro a quê? Olha a preposição a. A revista. Então, a revista é o meu objeto indireto. Estamos juntos? O verbo, ele está bitransitivo. Bitransitivo porque ele cobra um objeto direto e um objeto indireto. Até aqui, beleza, né? Agora, surgem algumas perguntas semânticas. Livro, que é o meu objeto direto, ele está determinado? Não, Cláudia. Antes de livro, não apareceu nem artigo, nem numeral, nem adjetivo, nem pronome. Essas 4 classes gramaticais, elas são determinantes do nome. Elas não apareceram. Então, você concorda que esse livro não é um livro específico, e sim um livro qualquer? 10? Está comigo? Continue. A revista. Esse objeto indireto apresenta o núcleo revista. Essa está determinada? Não, Cláudia. Antes de revista apareceu a preposição exigida pelo verbo, mas preposição não se manifesta. Ótimo. Então, podemos concluir que essa revista é uma revista qualquer e não uma revista particular? Exatamente isso. O comando explicitado traz esta interpretação. Prefiro qualquer livro a qualquer revista. Estudar crase é dominar a interpretação textual. Então, há paralelismo, professora? Existe um paralelismo pela não determinação dos complementos verbais. Perceba que eu dei o mesmo tratamento aos 2 complementos verbais. Eu deixei o objeto direto não determinado, assim como eu deixei o objeto indireto também sem determinação. E o que é paralelismo? Dar tratamentos iguais a todos os termos. Ficou claro isso? Junto com esse paralelismo, eu consigo interpretar que qualquer livro para essa pessoa é melhor que qualquer revista. Vou mudar. Agora eu convoco o acento grave. Há uma crase no contexto, meu aluno. E, Cláudia, essa crase muda? Muda. Muda campo semântico. Ela não possui, neste momento, a força para mudar a classe gramatical, a força para mudar a função sintática, mas ela possui uma força fantástica de ressignificação da mensagem. Prefiro o livro à revista. O verbo preferir continua bitransitivo. Prefiro o quê? O livro. O livro continua objeto direto. Mas eu prefiro o livro a quê, professora? A revista, que continua objeto indireto. Então, não houve alteração na função sintática do termo. Ou melhor, dos termos. Girou? Beleza? Agora vamos para a discussão semântica? Será que a mensagem do primeiro período é a mesma do segundo período? Não. Você observou que o objeto direto agora apareceu determinado? Não é livro, agora, meu aluno, é o livro. E se eu estou me referindo a o livro, claro que a locutora e o interlocutor, nós dividimos esse conhecimento. Nós sabemos que é um livro especial. É um livro em especial. É um livro particularizado. Não é qualquer livro, é o livro. Revista é o meu núcleo do objeto indireto. Esse núcleo também veio determinado? Claro que você agora vai responder, claro, Cláudia, porque o acento grave, ele anunciou fusão. A preposição a, obrigatória pela regência do verbo preferir, mais o artigo a, que chega para particularizar essa revista, que antes era qualquer revista, mas que agora é uma revista determinada. Interpretando, essa pessoa, ela prefere aquele livro em particular a aquela revista em particular.
Muda, meu aluno, muda e muito. No primeiro texto, prefiro qualquer livro a qualquer revista. No segundo texto, eu prefiro o livro, que você sabe qual, a revista, que você sabe qual também. E aí, paralelismo interferindo no produto fim. Mas nos dois momentos, eu acionei o fenômeno do paralelismo. No primeiro período, paralelismo pela não determinação. Já no segundo período, paralelismo pela determinação dos substantivos. Reinando a paz? Beleza? Observe no poder da crase quando ocorre ou não na matéria interpretação. Prefiro revista a livro. Se eu mudar a posição dos núcleos, altera alguma coisa? Não, não altera. O que eu agora estou comunicando, que eu continuo preferindo uma coisa a outra, só que eu prefiro o quê? A revista. Agora a revista assume a função de objeto direto, mas eu prefiro essa revista a livro, que agora assume a função de objeto indireto. Preste atenção, revista não apareceu preposicionada. Não pode, Cláudia, é objeto direto, mas também revista não apareceu determinada. É verdade, essa pessoa prefere qualquer revista. Ok, mas livro apareceu determinado? Não. Aquele a é uma preposição. Se existisse possibilidade para um artigo, não seria o artigo escolhido, né? Porque livro é masculino. Eu teria que convocar o artigo o para formar o livro. Está confirmado que aquele a só é preposição, neutra na discussão. Então, livro qualquer. Vou determinar esses complementos verbais, mas eu vou continuar com o paralelismo. Prefiro, quem prefere uma coisa a outra, verbo com natureza bitransitiva. E ele prefere o quê? A revista. Essa revista, por ter aparecido determinada, não é qualquer revista. Esse objeto direto nos impõe uma direção. É uma revista em particular. Mas em relação a um livro também em particular, porque foi usado um determinante, o artigo definido, que assume o papel de particularizar o núcleo substantivo. Houve paralelismo? Claro que houve. Nós escrevemos 4 versões e as 4 versões com paralelismo. Mais uma vez, primeiro período, paralelismo pela não determinação. Segundo período, paralelismo pela determinação. Meu aluno, você está entendendo? Você percebeu que não é um absurdo? E que nós, quando acionamos o paralelismo, nós produzimos textos mais leves, que fluem mais fáceis de serem interpretados, porque são textos equilibrados. Mas a pergunta é, Cláudia, já sei, eu deverei sempre, ao preparar as minhas redações, acionar o fenômeno paralelismo. Meu aluno, você pensa que vai conseguir? Vai não. Sabe por quê? Porque acima do paralelo está a norma culta. O paralelismo, ele só pode ir até um lugar determinado pela gramática. Se o paralelismo ferir uma norma culta, você deverá quebrar o paralelo em nome da boa redação. E boa redação envolve clareza, objetividade, coerência. E aí, meu aluno, será que nós poderemos acionar o paralelismo sempre? É a pergunta que vamos responder agora. Desafios paralelismo. Entrei e saí do curso. Ou entrei no curso e dele saí. Qual das duas você considera a melhor redação? Isso tem a ver com paralelismo, Cláudia? Tem, esse é o primeiro desafio. Entrei e saí do curso. Observe que o paralelo é dar tratamentos iguais,
Mas esse paralelo, meu aluno, ele é acionado em várias direções. Há pouco nós trabalhamos o paralelismo nos complementos verbais, que ora apareciam determinados, ora apareciam sem determinantes. E agora, pense comigo. Entrei onde? No curso. Saí de onde? Do curso. Você percebeu que há dois verbos com regências diferentes? Quem entra, entra em. O verbo entrar, ele é regido pela preposição em. Mas quem sai, sai de. O verbo sair é regido pela preposição de. No primeiro texto, essas regências foram obedecidas? Não foram. E por que não foram? Porque o dono da caneta quis exercer o direito de praticar o paralelismo. Ele entregou a verbos com regências distintas a mesma preposição, o de. E agora, meu aluno, ele vai responder por isto. Nós não podemos forçar a barra. Se os verbos apresentam regências diferentes, em nome da boa escritura, você não poderá praticar o paralelismo. É nesse momento que a quebra do paralelismo entrega a você o grau máximo. Se você redacionar entrei e saí do curso, você estará cometendo uma falha de paralelismo em função das regências que não foram obedecidas. Ficou claro isso? E olha que é muito comum, hein? Entrei e saí de casa rapidinho, Cláudia. Ok, mas há aí no meio do caminho uma dívida com a gramática. Então, o que eu devo fazer? Entregar a cada verbo a sua preposição. Por esse motivo, uma possibilidade redacional é entrei no curso e dele saí. Porque quem entra, entra em algum lugar. Em mais o, no. E dele, sair, usando a preposição de exigida pelo sair e o ele contraído. Agora preste atenção. Entrei no curso e dele sair, esse sair merece um R no final. Houve uma falha ali. Sair no infinitivo. Beleza, meu aluno? 10. Quebra de paralelismo em nome da boa redação. Entrei no curso e dele sair, com R no final. Entrar em, sair de. Fui à Bahia, a Paraíba e a Recife. Todos os núcleos antecedidos pelo acento grave. Ou fui à Bahia, a Paraíba e a Recife sem o acento grave. E aí? Primeira pergunta. Houve paralelismo? Onde? E por quê? Olhando para o primeiro período, você concorda que foi dado o mesmo tratamento a todos os topônimos, a todos os lugares? A Bahia craseado, Paraíba craseado, Recife também. Tratamentos iguais? Paralelismo. Segundo texto, Bahia sem crase, Paraíba sem crase, Recife sem crase. Professora, também. Tratamentos iguais. Isso. Também houve paralelismo. O primeiro pela determinação e o segundo pela não determinação. A segunda pergunta, pode? Esses paralelismos foram aprovados pela toda poderosa gramática instrumental? Pois bem, vamos voltar àquela brincadeira de criança? Quando eu vou a e volto da, crasear. Quando eu vou a e volto de, crase para quê? Então vamos, eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Então crasear. Eu vou à Paraíba, eu volto da Paraíba. Então vamos crasear. Mas eu vou ao Recife, eu volto de Recife. E aí, meu aluno, se eu volto de, crase para quê? Acabamos de descobrir uma falha na primeira redação. Houve uma forçação de barra. Isso quer dizer
que eu não posso redacionar pelo paralelismo o primeiro período, porque a dona gramática vai gritar: epa, brasileiro, Recife não pode receber o acento grave. Recife não está determinado e, nesse momento, nós seremos obrigados a quebrar o paralelo. E no segundo momento, também, porque Bahia e Paraíba forçarão o uso do acento grave. Olha lá a redação merecedora de 10. Fui a Bahia com crase, fui a Paraíba com crase e a Recife sem crase. Pergunto, houve quebra ou não houve quebra de paralelismo? Houve, porque agora nós não demos o mesmo tratamento aos núcleos. Cada um recebeu um tratamento específico, porque acima do paralelo está a norma culta. E a norma culta baseia-se em pode e não pode, deve e não deve, preciso obedecer aos princípios. Vamos avançar? Ótimo, nós já vimos que nesse momento a fusão, Paraíba também promove fusão, mas Recife, preposição pura. Dirigi-me a Ana, a Paula e a Laura sem crase. Ou dirigi-me a Ana, a Paula e a Laura com crase. Já sabemos o que é paralelismo. Tratar a todos da mesma forma. Vimos nos exemplos anteriores que há momentos que seremos obrigados a quebrar paralelos, exatamente para não quebrarmos. Então, avalie esse novo pacote. O primeiro período apresenta paralelismo. Pela não determinação, quem se dirige a alguém. Aquele a que antecede Ana, que antecede Paula e que antecede Laura, essas letras funcionam como preposições, exigidas pelo verbo. Reinando a paz, mas quando eu uso o acento grave nas 3 situações, eu agora promovo o paralelismo pela determinação. Professora, tem de quebrar paralelismo? Só se você desejar. Porque as duas produções estão perfeitas. Elas não ferem nenhum princípio da gramática instrumental. Só que, semanticamente, há diferenças. No primeiro momento, eu só usei preposição. A Ana, a Paula, a Laura, simples preposição, deixando os substantivos próprios sem uma identidade, sem uma anunciação de intimidade. Isso quer dizer dirigir-me a uma Ana qualquer, a uma Paula qualquer, a uma Laura qualquer. Para você que está lendo, sabe perfeitamente que essas pessoas não são íntimas. Não são íntimas. Mas quando eu craseio, quando eu aciono esse neologismo, o que acontece? Eu passo um novo texto, eu ressignifico a mensagem. Dirigi-me a Ana com crase, a Paula com crase e a Laura com crase. Meu aluno, eu acabei de comunicar que eu dirigi-me a 3 mulheres e essas 3 mulheres são minhas conhecidas, são íntimas. Então, texto correto? Os 2. É uma questão só de necessidade de comunicar a sua realidade. Inclusive, podemos quebrar paralelos em nome da realidade. Imaginemos que no primeiro texto, a Ana, somente a Ana, seja íntima da Cláudia. Para deixar isso claro para você, eu vou crasear só antes de Ana e eu vou ter quebrado o paralelo. Então, que fique bem claro, quebra de paralelo não é erro redacional. Claro que uma redação estruturada com os paralelos é uma redação que flui. A interpretação é mais leve, é mais honesta, mas a dona gramática está de plantão e ela não admite nenhum tipo de transgressão. Eu, nesse momento, posso quebrar o paralelo em nome da minha realidade. Quebra de paralelo não é erro redacional. Ok, chega mais um momento e esse momento não é brincadeira. Inclusive,
eu vou permitir a nossa pausa agora. Por quê, Cláudia? Porque eu preciso que você faça uma retrospectiva lá nos blocos anteriores. Aproveito para fazer aquela chamada amiga. Chamada amiga? Eu quero saber como você está sentado, em qual ambiente você está assistindo a essa aula, se essa iluminação está boa, se o seu copo de água está próximo e se seu celular está distante. É muito importante lembrar sempre a você que é meu amigo os caminhos que levarão você mais rápido ao sucesso. Claro que a brincadeira é séria. Nós precisamos sim criar um ambiente para que tudo corra da melhor forma possível. Eu não quero em nenhum momento você desanimado. Essa palavra não pertence a você. Desânimo, frustração, jogar toalha, essa então fora de cogitação. Deu um cansaço? Bateu o cansaço muito forte? Pausa, levante um pouco, faça essa professora ficar em silêncio, tudo pela qualidade. Não adianta a quantidade, é necessária a qualidade nesse processo de aprendizado. Eu estarei aqui esperando o seu momento, mas não fique muito tempo longe para não perder a velocidade. Quanto mais você assiste às aulas, quanto mais atividades você promove, mais veloz você fica, porque você vai alimentando o seu cérebro. E o que antes era algo atípico, torna-se típico. O que antes estava distante, agora está tão próximo que pensar crase é pensar sem a preocupação, está certo ou errado. Transformar-se-á em algo piloto automático. Tempo para você e olha, esperando, hein? Rapidinho. Até daqui a pouco.